Magnésio. Aqui nós temos uma boa particularidade em relação ao magnésio, só que é muito mais fácil você conseguir adequação na alimentação. Não conseguir na alimentação, eu penso em suplementação, fato. Mas a gente consegue muito facilmente. Você consegue no polivitamínico também, magnésio. Então não tem que assim pensar em suplementar uma dose alta, porque é muito mais incomum ter essa carência. Tem trabalhos envolvidos com associação com prematuridade também, com constipação, com pré-eclâmpsia. Então, por isso que ele tem uma boa aplicabilidade. Então, o mais comum de dose 100 a 200 miligramas por dia. Mas, como eu te falei, na alimentação já está bem suficiente. Colocou o polivitamínico? Está suficiente. A não ser que tenha uma grande falta, a gente pode pensar em suplementação. Mas agora entra uma boa recomendação que é o seguinte, ó, cálcio. Claro que o cálcio, gente, ele é importante para formação óssea, para funções de batimento cardíaco e por aí vai. Então, sim, se a paciente não tem um bom consumo de cálcio, come menos de 600 miligramas por dia, a gente tem risco maior para pré-eclâmpsia. Então, o que acontece aqui, ó? Se a gestante tem um baixo consumo de cálcio alimentar, a gente vai preconizar, sim, utilização de cálcio em suplementação. Inclusive, mês passado, recomendou-se, de acordo com o Ministério da Saúde, uma atualização que toda gestante, toda que está no SUS, é obrigatório utilizar, então, o cálcio. Nessa dose aqui, ó, 500 miligramas de cálcio a cada tomada, cada vez, 2 vezes por dia, totalizando 1.000 miligramas de cálcio pelo menos por dia. Então, o que eles sugerem? Carbonato de cálcio, 1.250 miligramas por dia. Por quê? Cálcio, utilizado especialmente após 12 semanas gestacionais, previne pré-eclâmpsia. Então, como é um risco grande de acontecer, na verdade assim, grande não tão grande, por volta de 3 a 5% das gestantes têm chance de pré-eclâmpsia. Então, no caso, a gente tem indicação em 12 semanas para iniciar essa prescrição e até mesmo 16 semanas dá para começar. Aí a paciente tem 20 semanas, já não vai dar mais, gente. Então, na verdade, nós temos um deadline, nós temos um limite para que tenha uma adequação e uma prevenção para tal. Então, essa formação dessas, a princípio, de acordo com os trabalhos científicos, para que tenha prevenção de pré-eclâmpsia é nesse período, porque a pré-eclâmpsia acontece nesse período. Então, mais para frente, assim, 18, 20 semanas que acontece diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, de acordo com a avaliação da pressão arterial da gestante, de acordo com a avaliação de creatinina. Então, se passou disso, não tem mais benefício. E é por isso que hoje, então, o SUS recomenda para toda gestante essa suplementação de cálcio. Antigamente era só para aquelas que têm risco. Então, tem pressão alta, na família tem pressão alta, tinha alguns fatores de risco. Hoje não, é para toda gestante. No seu consultório, você pode indicar para quem tem fator de risco ou para todas. Aí é uma recomendação que você vai pensar. Eu prefiro colocar para todos. Acho que é mais pertinente. Então, qual que é a sugestão? Você pode pensar de 1 a 2 gramas de carbonato de cálcio ou 2 a 4 gramas de citrato de cálcio. O que acontece, gente? Pensa que é assim, ó. Deixa eu pegar alguma coisa para exemplificar. Acho que melhora a nossa conversa. Pensa que aqui, ó, nós temos esse potinho aqui que tem açúcar e tem adoçante. Pensa que aqui nós temos, então, vou colocar um só, vai, para ficar mais didático. Vamos pensar que esse daqui é o carbonato de cálcio. Tem aqui dentro. Só que eu tenho um potinho, tá vendo? Ele é carbonato de cálcio, mas ele tem um potinho em volta que tem ar aqui. Mas ele poderia ter outros componentes, ó, os recipientes que estão aqui dentro. Então, o cálcio é o azul, cálcio. Só que eu tenho outras componentes dentro. Então, são os recipientes da formulação, da minha cápsula que está aqui dentro. Então, o cálcio nunca é sozinho. O cálcio elementar é o cálcio sozinho. Só que na cápsula também tem outros componentes, outros recipientes. Só que, olha só, carbonato de cálcio, ele tem, na sua composição, diferenças em biodisponibilidade, em porcentagem de cálcio. Olha ali, ó,
Carbonato de cálcio oferece 21% do cálcio. E o carbonato oferece 40%. Então, citrato, 21%, carbonato, 40%. Então, se eu colocar 1 grama na cápsula, eu tenho diferenças em quantidades de cálcio. Um tem mais e o outro tem menos. Então, por conta disso, tem que ter uma adequação nessa quantidade ofertada. Tem farmácia que calcula isso para você. Então, você vai lá e fala, olha, eu quero, então, 100 miligramas, 500 miligramas de cálcio. Ele vai ajustar para você de acordo com o que é necessário. Mas tem farmácia que não, então pergunta antes. O que eles fazem? A maioria, quando você fala, olha, eu quero 1000 miligramas de cálcio, ele vai ajustar para você. Mas tem farmácia que tem fator de correção para isso. Então, acaba que tem farmácia que não faz, vai colocar a quantidade inadequada. Então, sempre pergunta, para que não tenha esse prejuízo. Então, vejam que, se eu colocar carbonato ou citrato, a dose é praticamente o dobro. Então, pergunta na farmácia. Olha, eu quero 1000 miligramas de cálcio. Quanto que tem que ser para ser carbonato ou citrato? Vocês fazem a correção? Ou se eu falar assim, eu quero citrato de cálcio, você vai entender o que, farmácia? Que eu estou pedindo cálcio só ou citrato de cálcio? Pergunta. Porque tem farmácia que vai fazer diferente, de acordo com a sua prescrição. Mas, basicamente, qual que é a recomendação? 1000 miligramas de cálcio elementar, cálcio sozinho, por dia, em 2 doses, 500 e 500, para prevenção de pré-eclâmpsia. Então, aqui é uma excelente recomendação. Os obstetras também vão indicar, em conjunto com isso, aspirina. Então, também é uma indicação importante para pré-eclâmpsia. Mas a gente indica, então, o cálcio, para conseguir ter esse benefício.